Bom dia, vamos para mais uma leitura. Estamos na página 1125, Baruque, carta de Jeremias aos cativos. Vamos seguir a leitura desta carta, tá? O ouro que os reveste serve, sem dúvida, para embelezá-los, mas se não se polir o ouro, não brilham. E nem sentiram quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomínia. Bem mais, porém, seus servos deveriam envergonhar-se, pois se algum Deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento, e se colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhes trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres os preparam, sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres, em seu estado de impureza, e que deram à luz, tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles respeito algum. Como poderia ele ser chamado deuses? Pois há mulheres que tomam parte do culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas, descobertas a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubaram-lhe as vestimentas, e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhes faça um bem ou um mal. Nem mesmo poderia acalmar um rei ou destroná-lo. Nem podem dar ricos presentes, nem a mais vil moeda. Se alguém não cumprir os votos que lhes fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vistas ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadecem da viúva e nem bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira dourada ou prateada? Nossa, que susto! Vamos ver se eu consigo improvisar aqui. Ai, ai. Vou seguir. Foram confessionados por... Vamos lá. Vamos ver onde eu tá. Como, pois, crer em tais deuses e assim chamá-los, os próprios caldeus os afrontam. Quando se lhes apresenta um mudo, levam-no a Abel. Suplicam-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E, embora saibam bem isso, não podem abster-se de assim agir, tão falhos que são de inteligência. Mulheres cingidas de corda vão sentar-se à beira dos caminhos e aí fazem fumaça, queimando sementes. Quando uma delas é levada por um transeunte, e com ele dorme, zomba da vizinha por não haver recebido semelhante honra e não ter sido rompida sua corda. É apenas mentira tudo quando se faz perante eles. Como se poderá, então, acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confessionados por artífices e ourives, e não poderiam ser diferentes do que o quiseram seus artífices. E se esses não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Assim, só deixam a seus descendentes engano e vergonha.
sobrevenham guerras ou calamidades, e eis os sacerdotes a entrarem em conciliábulos a fim de saber aonde deverão ir ocultar-se com os seus ídolos. Como acreditar, então, que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de outra qualquer calamidade? Mais tarde vir-se-á a saber que os ídolos de madeira dourada prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis tornar-se-á evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei num país, nem dar chuva aos homens. Nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-las contra os males que lhes advenham. Pois de nenhum poder dispõem, assemelham-se a gralhas que esvoaçam entre o céu e a terra. Se o fogo atingir o templo desses ídolos de madeira dourada prateados, os sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo enquanto seus deuses são consumidos, quais vigas no incêndio, e não poderiam resistir nem ao rei nem aos inimigos. Como admitir, então, ao mesmo supor que possam ser tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateado ou dourado nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais forte que eles, arrebatam-lhes o ouro e a prata e até as vestes de que foram cobertos e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmos. Assim, melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei, que pode lançar mão de seu poder ou de um utensílio doméstico do qual o dono pode servir-se, ou mesmo a da porta de uma casa que protege o que dentro dela se encontra, ou ainda a da coluna de madeira no palácio real. O sol, a lua e as estrelas que brilham e se destinham à utilidade dos homens obedecem de boa mente. Assim também o relâmpago tão belo ao faiscar, o vento que sopra sobre a terra e as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra executam a missão que lhes foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado. Nem a beleza nem o poder dos ídolos podem igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses, já que não lhes é dado praticar a justiça junto aos homens, nem lhes outorgar o bem. Se admitis que não são deuses, não tenhais deles receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis, nem de os abençoar. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos, não brilham como o sol, nem alumiam como a lua. Valem mais que eles os animais, pois, ao menos, pela fuga, têm a faculdade de procurar segurança num abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence que eles sejam deuses. Por conseguinte, não os temais, assim como um espantalho em campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada prateada de nada preserva. Moita de espinhos num jardim, no qual vêm os pássaros pousar, cadáver lançado em lugar tenebroso, eis o que são deuses de madeira dourada prateada. Enfim, pela púrpura e o escarlate que sobre eles se desgasta, pode reconhecer que não são deuses, acabaram por devorados e se tornarão desonra para sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Agora nós vamos iniciar Ezequiel, introdução. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados às margens do rio Cobar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim.
Visão do carro divino. Tive então uma visão: soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que haviam no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, iam para o lado aonde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres divisavam-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como o raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra, ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram as de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções sem retomar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em todas as circunferências. Todos os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam; quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estavam também nas rodas. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóboda, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóboda, alongavam-se as asas até se tocarem, tendo cada um sempre 2 que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas semelhantes ao barulho das grandes águas, a voz do onipotente, um vozerio igual a de um campo de batalha. Quando pararam, abaixavam as asas e faziam um ruído acima da abóboda que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóboda havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhado no fogo, desde que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi como fogo que esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Visão do rolo. Vendo isso, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia: 2. Filho do homem, dizia-me de pé, porque eu te falo. Enquanto ele me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te os israelitas, a sua nação de rebeldes revolta contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio
para lhes dizer: Oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não as temas, nem te arreceis dos seus intentos. Conquanto estejas entre moitas de abrolhos e de espinhos e vivas entre escorpiões, não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com a sua atitude, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer te deem ouvidos ou não, é uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a tua boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão, e segurava um manuscrito enrolado, e foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com uma escrita, de um a outro lado eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. 3. Filho do homem falou-me: come o rolo que aqui está, e em seguida vais falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem falou-me: nutre teu corpo, enche teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca como mel. Em seguida acrescentou: Filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim os israelitas. Não é a população inumerável de idiomas incompreensíveis, de linguagem selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem me atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais são do que gente teimosa de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto deles. Vou dar a teu rosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temas, pois, e não te deixeis amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrantes. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda a atenção tudo quanto eu disser. Depois dirigir-te-ás aos teus compatriotas exiliados para lhes falar. Dir-lhes-ás, oráculo do Senhor Javé, quer te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim, e eu ouvi atrás de mim uma vozeria de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor onde ela repousa. Ouvi o rumor de bater das asas dos seres vivos e o ruído das suas rodas ao lado deles, um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abibe, junto dos deportados, por se haviam instalado às margens do Cobar, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. Missão do profeta. Passados esses 7 dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, estabeleço-te como sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo saindo da minha boca, tu lhe transmitirás da minha parte. Se digo ao malévolo que ele vai morrer, e tu não o prevines, e não lhe falas para o pôr de sobreaviso, devido ao seu péssimo proceder, de modo que ele possa viver, ele há de perecer por causa de seu delito, mas a ti que pedirei conta do seu sangue. Contudo, se depois de advertido por ti, não se corrigir da malícia e perversidade, ele perecerá por causa do seu pecado, enquanto tu has de salvar a tua vida. E quando um justo abandonar a sua justiça para praticar o mal, e eu permitir diante dele algum tropeço, ele perecerá. Se não o advertires, ele morrerá por causa do seu delito, sem que sejam tomadas em conta as boas obras que anteriormente praticou, e a ti que pedirei conta do seu sangue. Ao contrário, se advertires ao justo, que se abstenha do pecado, e ele não pecar, então ele viverá. Graças à tua advertência, tu assim terás salvo a tua vida. A mão do Senhor veio ali sobre mim, vamos dizer-me ele, vai à planície onde te vou falar.
Pus-me então a caminhar para a planície, e eis que a glória do Senhor lá estava, tal qual eu a havia contemplado às margens do Cobar. E caí com face por terra, mas o Espírito do Senhor entrou em mim para me pôr em pé, enquanto me falava o Senhor: Vai encerrar-te em tua casa. Filho do homem, vão amarrar-te com cordas para que não possas mais ir ao meio deles. Prenderei tua língua a teu paladar, de modo que o teu mutismo te impeça de repreendê-los, pois é uma raça de recalcitrantes. Quando eu, porém, te falar, abrir-te-ei a boca, e lhes dirás, oráculo do Senhor Javé, que escute então aquele que quiser escutar, e que não escute aquele que não quiser, pois é uma raça de recalcitrantes. Profecias relativa à queda de Jerusalém. Ações simbólicas. 4. Filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Farás contra ela trabalhos de assédio contra ela, construirás terraços e trincheiras, estabelecerás campos e preparas arietes. Tomarás em seguida uma frigideira de ferro e a colocarás como uma fornalha de ferro entre ti e a cidade. Em seguida voltarás contra ela e a tua face. Ela será atacada e farás então o assédio. Será isto um símbolo para a casa de Israel. Deita-te sobre o lado esquerdo e toma sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Todo tempo em que ficares assim deitado levarás sua iniquidade. E eu fixo o número de anos do seu pecado, segundo o número de dias que te concedo, 390 dias, durante os quais carregarás a iniquidade da casa de Israel. Quando esse período estiver terminado, tu te deitarás sobre o lado direito para de novo levar a iniquidade da casa de Judá durante 40 dias. Cada dia que te concedo corresponde a um ano. Voltarás a tua face e estenderás o teu braço nu para Jerusalém sitiada, proferindo contra ela. Ligar-te-ei em cordas para que não possas volver-te de um lado para outro até que tenhas chegado ao término dos dias de tua reclusão. Tomarás trigo, cevada, favas, lentilha, milho e aveia, que guardarás no mesmo recipiente para fazer o teu pão. E é isto que comerás durante todo o tempo que estiveres deitado, ou seja, nos 390 dias. O peso desse alimento que comerás por dia de 24 horas será de 20 ciclos. A ração d'água que irás beber será reduzida a 1/6 de hin por 24 horas. Tomarás este alimento sob forma de torta de cevada cozida em fogo e excrementos humanos e à sua vista. E assim falou-me o Senhor, que comerão os israelitas os alimentos impuros por entre as nações onde eu os dispersar. Ah, Senhor Javé, respondi, nunca estive manchado desde minha infância até hoje. Jamais comi animal morto ou despedaçado. Nenhuma carne impura entrou em minha boca. Pois bem, me disse, eu te permito trocar os excrementos humanos por esterco de vaca, sobre o qual farás cozer o teu pão. Em seguida juntou, Filho do homem, vou despertar Jerusalém de fome. Aí se comerá na angústia um pão rigorosamente pesado, beber-se-á no meio do assombrio numa água racionada, e na penúria de pão e água virão a esmorecer uns e outros e perecerão por causa da sua iniquidade. 5. E tu, filho do homem, toma uma navalha afiada, à maneira de navalha de barbeiro, e passa sobre a cabeça e na barba. Em seguida colocarás uma balança os cabelos que houve cortado. Queimarás 1/3 no meio da cidade, e logo que tiver decorrido o tempo de assédio, tomarás outro terço e o cortarás com a espada em derretedor da cidade. O último terço dispersá-lo-ás ao vento, e sacarei da espada contra eles. Reservarás, entretanto, pequena quantidade que guardas na dobra do teu manto, mas guardarás ainda uma parte para arremessar ao fogo e queimar. É de lá que sairá a chama, e dirá a toda a casa de Israel, oráculo do Senhor Javé, trata-se de Jerusalém, que eu tinha citado em meio das nações, tendo em derretedor aos povos pagãos. Ela, porém, se rebelou contra as minhas leis, com
mais perversividade que as outras nações e contra as minhas ordens com maior violência que os países vizinhos, pois rejeitaram os meus decretos e não seguiram as minhas prescrições. Portanto, oráculo do Senhor Javé, já que vos mostrastes mais turbulentos que os pagãos vossos vizinhos, já que não tendes observado as minhas leis, nem executado os meus preceitos, e seguido os costumes dos povos que vos circundam, pois bem, oráculo do Senhor, irei apoderar-me de ti à vista das nações, e com rigor procederei contra ti, e devido às tuas abominações vou executar no meio de ti coisas como não fiz e como não hei jamais de fazer. No teu meio os pais devorarão os filhos e os filhos devorarão os pais. Contra ti hei de proceder com rigor, e todo vento dispersarei o que de ti restar. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que manchaste o meu santuário com todas as tuas infâmias e todas as tuas abominações, eu também te arrasarei sem um gesto de consideração e piedade. Um terço de tua população morrerá de peste ou perecerá de fome no interior dos muros, um terço tombará sobre a espada ao teu redor, e outro terço que dispersei por todos os ventos, desembainharei a espada contra ele. Darei livre curso à minha cólera, saciarei o meu furor contra eles e me vingarei, e cairão na conta, quando eu tiver saciado meu furor contra eles, de que foi por zelo e afeição que eu falei, eu, o Senhor. Farei de ti uma desolação, uma infâmia entre as nações que te cercam, aos olhos de todos os transcendentes. Será presa dos opróbrios, objetos de vergonha, um exemplo e horror para os povos que te rodeiam. Quando eu saciar contra ti a minha cólera ardente, com os castigos da minha ira, sou eu, o Senhor, que o digo. Quando eu dardejar contra vós as flechas funestas e mortais da fome, porque tornarei a fome cada vez mais rude e vos privarei do pão. Quando contra ti enviar a fome as feras que farão perecer teus filhos, quando passar a ti a peste sangrenta, e quando invocar sobre ti o gládio, sou eu, Senhor, que o digo. Amanhã seguimos em discurso contra a idolatria.